A censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. As nossas sessões da segunda turma são públicas. O acesso à imprensa é absolutamente franqueado, sem nenhuma restrição. Se houver um investimento importante em pesquisa para a solução do problema, nós poderemos sim chegar à cura da esclerose lateral amiotrófica. Esse CNMP tem assumido tarefas que divisam para onde vamos. E para onde vamos está na Constituição. Vamos no rumo de um país mais democrático. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros retomaram o julgamento da ação sobre proibição de programas de sátiras a candidatos. E na abertura da sessão, a ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, anunciou o arquivamento de investigação sobre menções a ministros do STF na delação da JBS. A presidente havia determinado a investigação em setembro do ano passado, quando a PGR informou que gravações feitas por Joesley Batista citavam ministros. A repórter Carla Lucena, ao vivo, tem as informações pra gente. Boa noite, Carla. E foi isso mesmo, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse pronunciamento foi logo no comecinho da sessão. A ministra Carmen Lúcia disse que recebeu o relatório final da Polícia Federal e o documento indicou que não há qualquer indício de participação em ato ilícito de nenhum dos ministros da Corte. A presidente do Supremo Tribunal Federal falou que seria necessário ressaltar para toda a sociedade brasileira não ficar com nenhuma dúvida sobre este caso. Vamos ver. Não foram encontradas gravações que indicassem qualquer participação de ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos ou citados em qualquer ato ilícito. Informamos ainda que o material analisados nos autos foram apreendidos em tais e tais documentos. Esse esclarecimento se faz necessário e a finalização dessa investigação é importante, porque sobre este Supremo Tribunal Federal, que tem o compromisso da guarda da Constituição que tem como um dos seus princípios a moralidade pública, não poderia pender qualquer tipo de a mais leve dúvida sobre a conduta daqueles que compõem, que integram este Supremo Tribunal Federal. As manifestações, ainda que a título, portanto, de mera notícia ou de suposta informação, precisavam de ser escoimadas de qualquer dúvida, e é exatamente isso que agora o diretor-geral da Polícia Federal passa às nossas mãos, ou seja, não houve, não há qualquer dúvida que tenha sido extraída de qualquer documento sobre a conduta de qualquer um dos ministros deste Supremo Tribunal Federal, naquela ou em qualquer outra ocasião que tenha chegado a esta presidência. Eu torno, portanto, não apenas de conhecimento de Vossas Excelências, encaminharei a cópia para que cada um guarde, mas com isso deixando claro ao Brasil que, quanto a este tópico, todos os cidadãos brasileiros podem continuar confiando em que este tribunal tem um compromisso com a ética, como deve ter, como é obrigação de todo servidor e agente público, e que não pende e não pendeu qualquer dúvida, ainda que tenha sido feita a menção, talvez de forma inadequada para dizer o mínimo. E ainda na sessão de hoje, o plenário concluiu por unanimidade que proibir programas de humor que satirizam candidatos durante o período eleitoral fere a Constituição e também o direito da liberdade de expressão. Essa ação foi proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. Começou a ser julgada na sessão da tarde de ontem e foi concluída hoje. Acompanhe na reportagem. Ao votar contra a proibição de sátiras envolvendo candidatos, o ministro Luiz Fux, que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral, disse que todas as formas de censura foram banidas com a Constituição de 1988 e que o TSE
tem condições e irá combater as chamadas fake news, as notícias falsas. Exercer cidadania não é compartilhar notícias enganosas. As notícias devem ser, primeiramente, checadas e, depois de checadas, compartilhadas com responsabilidade. Também votaram pela inconstitucionalidade de proibir programas de humor envolvendo candidatos os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. A prática da democracia está indissoluvelmente ligada à liberdade de expressão, porém necessariamente associada ao pluralismo de ideias e de visão de mundo. Aqui há o bom e relevante direito de resposta. É fundamental que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado, portanto, com essa temática e claramente dizer, nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo é permitido. O decano, o ministro Celso de Mello, defendeu o humor. Disse que os risos são esclarecedores e, por isso, temidos por aqueles que estão no poder. Ele votou contra a proibição e disse que a lei já pune excessos. O fato é que o riso, especialmente o riso satírico, o riso corrosivo, é instrumento de combate, pois o riso seduz. O riso intriga, o riso desestrutura, o riso provoca a cólera, o riso provoca a admiração. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, a última a votar, formou a unanimidade do caso. Ela disse que a liberdade é expressão e ainda o suporte da democracia. Segundo a ministra, censura prévia é tudo que vai contra esse entendimento. O que não se pode expressar é carente de liberdade. Tenho para mim que o que se contém nesses dispositivos é uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Censurar é, no caso, impedir que as manifestações artísticas possam ser amplamente veiculadas e façam com que aquele que recebe essa informação possa manifestar-se, informar-se, e não apenas na forma tradicional, com sisudez, mas muito mais do que isso, levando a uma forma de reestruturação do pensamento. Começa-se calando a arte, depois estilhaça-se o que arte não é. Não há qualquer sentido democrático ou libertador, a meu ver, nas normas impugnadas. E após o julgamento dessa ação, o ministro Ricardo Lewandowski, que atualmente é o presidente da segunda turma do STF, pediu para desmentir uma notícia que circula em todo o país de que a sessão da segunda turma da próxima terça-feira, 26 de junho, seria secreta e fechada. O ministro disse que trata-se de uma fake news, ou seja, uma notícia falsa, e ressaltou que todas as sessões do Supremo são abertas e públicas. Eu quero aproveitar a oportunidade para desmentir categoricamente esta fake news e dizer que as nossas sessões da segunda turma são públicas. O acesso à imprensa é absolutamente franqueado, sem nenhuma restrição, e dizer àqueles que divulgaram essa fake news que elas não só não me intimidam, como reforçam a minha firme intenção de cumprir a Constituição e as leis do país. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui para comentar a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Os ministros ainda na sessão de hoje, retomaram aí um julgamento uma ADI, no caso da lei da DPF. Tive até que ler aqui esse monte de letras. Explica pra gente, por favor. Eu diria que tem mais sopa de letrinhas aí. Foi uma questão de ordem, uma QO, na medida cautelar MC, na ADI, que fala da DPF. Na verdade, o ministro Dias Toffoli trouxe essa questão de ordem no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, em que o Conselho Federal da OAB questiona a lei que regulamentou, a partir do que determinou a Constituição em 1988, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF. É aquela ação que foi utilizada no Supremo para o julgamento do caso dos anencéfalos, por exemplo, foi a ação utilizada para que o Supremo declarasse a não recepção
da lei de imprensa, porque é incompatível com o texto da Constituição, e no ano de 2000, a lei é de 99, e no ano de 2000, o Conselho Federal da OAB questionou aqui no Supremo e houve um pedido de medida cautelar para que suspendesse os efeitos da lei por considerar que ela violava vários dispositivos constitucionais, o princípio do juiz natural, o princípio da separação de poderes, argumentava que o legislador ordinário, ao regulamentar a matéria, teria dado poderes a mais do que a Constituição teria designado ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento dessa medida cautelar começou no ano de 2001 com o ministro Nery da Silveira, que era o relator à época. Mas após o voto do relator, o ministro Sepúlveda Pertence pediu vista e suspendeu o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, dessa medida cautelar. Dali para frente, o processo não foi mais pautado no plenário e na sessão plenária de hoje, pautado para a sessão de hoje, o ministro Dias Toffoli trouxe essa questão de ordem para propor aos ministros, no que foi acompanhado por votação unânime, todos concordaram, que já não havia mais a urgência, já não prevalecia mais o pedido de urgência para suspender a ação, já que ela está em vigor desde 1999. Então, não haveria essa necessidade de atender ao pedido da medida cautelar e, portanto, ele sugeria que esse julgamento da medida cautelar, que já havia sido iniciado, fosse convertido em diligência para a instrução do processo, para que o Procurador-Geral da República e a Advocacia-Geral da União pudessem se manifestar e aí, numa segunda oportunidade, o processo retornaria para o julgamento de mérito. E, nesse sentido, os ministros, todos presentes, votaram nesse sentido na questão de ordem apresentada pelo ministro Dias Toffoli. Esse tema, então, deve retornar ao plenário, mas, então, com o julgamento direto do mérito, vamos aguardar. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Até a próxima. Em instantes, dias de luta contra a esclerose lateral amiotrófica. Se houver um investimento importante em pesquisa para a solução do problema, nós poderemos sim chegar à cura da esclerose lateral amiotrófica. O Tribunal Superior Eleitoral organizou várias palestras em um curso de Direito Eleitoral para juízes. Entre os assuntos discutidos estavam as novas formas de financiamento eleitoral. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto falou sobre as novidades nas eleições deste ano, como o autofinanciamento dos candidatos com teto de gastos estabelecido. Para que os senhores rememorem, essa reforma legislativa de outubro passado foi feita por edição extra do Diário Oficial no dia 6 de outubro, ou seja, exatamente um ano antes da eleição. E o que é pior, foram encaminhados ao Poder Executivo textos incompatíveis entre si, em vários pontos, sequiosos de uma sistematização a ser feita pelo Poder Executivo quando era do Congresso Nacional, essa tarefa. Então, o Poder Executivo, no que aprovou e no que vetou, teve que fazer justamente essa compatibilização. As doações de pessoas físicas com suspeitas de irregularidades também foram abordadas nas palestras, assim como o fundo partidário e o montante de 30% que deve ser aplicado nas candidaturas de mulheres. O ministro Carlos Orbach salientou que o processo democrático exige custos e é necessário que o país lide com a escassez de verbas. Segundo ele, a falta de recursos não pode ser impedimento para um jogo político limpo. A manutenção desse mesmo regime democrático depende da disposição que tanto indivíduos quanto instituições, sejam instituições públicas, sejam instituições privadas, têm, a disposição que essas instituições têm de abrir mão de determinados gastos e investir na consolidação do regime democrático, na consolidação dos partidos políticos, na construção de estruturas para a organização e para o controle da integridade das eleições. Carlos Eduardo Frazão, secretário-geral da presidência do TSE, fez um discurso voltado para o financiamento coletivo e a função da Justiça Eleitoral diante dessa participação online do eleitor com doações para os candidatos. Ele também falou sobre o fundo partidário e o fundo especial de campanha diante de um pleito que pesa no bolso do eleitor. O custo da democracia, no caso da democracia brasileira, não é baixo. Então, em dados oficiais, já foi dito aqui que 7 bilhões de reais custearam a campanha
presidencial, as eleições gerais de 2014. Então, agora nós temos aí, com muita boa vontade, 2,5 bi para custear as campanhas. O Tribunal Superior do Trabalho começou a julgar hoje uma ação movida por funcionários da Petrobras que trabalham em áreas de risco e questionam os cálculos das remunerações. O caso é considerado a maior ação trabalhista da história da estatal. Quem acompanha a sessão e ao vivo tem as informações para a gente é o repórter Anderson Conrado. Boa noite, Anderson. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Esse processo trata da remuneração mínima de nível e regime da Petrobras. Instituída em um acordo coletivo de 2007, ela fixa um valor mínimo de remuneração a ser pago aos profissionais de acordo com nível e região. O objetivo é padronizar a quantia paga aos empregados e assim respeitar o princípio da isonomia. Os trabalhadores pedem que valores adicionais como adicional noturno, por exemplo, não sejam incluídos no cálculo da remuneração. O relator desse caso, o ministro Alberto Bresciani, alegou no voto que esses adicionais não podem ser incluídos na base de cálculos de complemento, o que, segundo o ministro, ofende o princípio da isonomia. Já a revisora, a ministra Maria de Assis Calcin, argumentou que os trabalhadores concordaram com a inclusão dos adicionais no cálculo quando aceitaram o acordo firmado em 2007. A decisão do Tribunal Pleno será tomada na sistemática dos recursos repetitivos, ou seja, a decisão tomada aqui vai ser aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça do Trabalho. E também hoje o Tribunal Pleno do TST homologou a Instrução Normativa 41 de 2018, que determina o início da aplicação da reforma trabalhista. De acordo com essa instrução, a nova lei se aplica aos processos iniciados a partir da entrada em vigor da reforma, ou seja, 11 de novembro do ano passado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Anderson. Hoje é celebrado o Dia de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, uma doença neurodegenerativa conhecida como ELA. Segundo estimativas, o Brasil tem cerca de 15 mil pessoas com esse tipo de problema. A esclerose lateral amiotrófica é conhecida pela sigla ELA. Atualmente, é a terceira doença neurodegenerativa mais comum no mundo, atrás apenas do Alzheimer e do Parkinson. Hoje, 21 de junho, é comemorado o Dia Nacional de Luta contra ela. A data foi lembrada em uma reunião na Câmara dos Deputados com a presença de profissionais da saúde e pessoas com a doença. Uma delas foi seu José Nunes, de 50 anos. Desde 2016, ele foi diagnosticado com ela. A mudança na família foi imediata. José Nunes passou a depender da esposa. De lá para cá, ele começou a perder o movimento do corpo, não conseguiu nem andar mais, conseguiu pegar mais na colher. Tem uns 8 meses para cá, não consegue mais falar direito, ele fala muito, quase não entendo o que ele fala. Os sintomas podem afetar os músculos, o sistema respiratório e a fala. Os mais comuns são fraqueza, problemas de coordenação, perda de massa muscular, falta de ar e desmaios. A doença não tem cura, mas pode ser amenizada, dando mais qualidade de vida ao paciente. A base do tratamento é a fisioterapia. Hoje, com intervenções não invasivas dos cuidados respiratórios, tem aumentado a sobrevida desses doentes e tem melhorado a qualidade de vida. Hoje, cientificamente, a gente sabe disso. Mas na rede pública de saúde, nem sempre esse tipo de paciente recebe o tratamento adequado. Seu José Nunes, por exemplo, foi tratado inicialmente como se tivesse com problema na coluna. Além disso, os exames para o diagnóstico preciso são difíceis de conseguir pelo SUS. Por isso, a esclerose lateral amiotrófica é mais uma doença que entra na fila da chamada judicialização da saúde. Infelizmente, em que pese as disposições contidas, tanto em documentos internacionais, como na própria Constituição Federal e em legislações infraconstitucionais, como a própria lei do SUS, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, até mesmo naqueles casos que se trata de crianças e adolescentes, infelizmente, a cobertura ainda é muito precária, levando a uma situação de desamparo dessas pessoas e que muitas vezes tem que se socorrer do poder judiciário para que haja uma prestação mínima por parte do Estado. De acordo com institutos de pesquisas epidemiológicas, o Brasil tem cerca de 15 mil pessoas com esclerose lateral amiotrófica. São 2.500 novos casos por ano.
Normalmente, a doença atinge adultos acima de 50 anos, sendo mais comum em homens. Apesar dos números, este médico responsável pelo Departamento de Neurologia da Universidade de São Paulo afirma que as pesquisas estão avançadas. Há um movimento de conscientização, e é o que a gente faz aqui hoje, né, para mostrar para a sociedade, para os governantes, que se houver um investimento importante em pesquisa para a solução do problema, nós poderemos sim chegar à cura da esclerose lateral amiotrófica. O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista especial de Antônio Augusto Silva Martins, chefe da Divisão de Processo Judicial Eletrônico do CNJ. Ele fala da nova ferramenta que faz a integração digital entre tribunais e sistema de justiça. E você vai ver ainda, um juiz da Bahia quebra o protocolo, pega uma criança no colo para acalmá-la durante uma audiência e a imagem viraliza na internet. Também na Bahia, o Judiciário combate o trabalho infantil e mostra resultados. O Tribunal de Justiça da Paraíba lança uma nova versão da plataforma que facilita o pagamento de custas judiciais pela internet. O Link CNJ vai ao ar hoje às 9h30 da noite, aqui na TV Justiça. E no próximo bloco, o Conselho Nacional do Ministério Público comemora hoje 13 anos da instituição. Esse CNMP tem assumido tarefas que divisam para onde vamos. E para onde vamos está na Constituição. Vamos no rumo de um país mais democrático. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma indenização por danos morais de R$100 mil contra um médico e uma operadora de plano de saúde. O motivo? Não foram realizados exames obrigatórios durante o pré-natal de uma gestante e a criança nasceu com cegueira e microcefalia. Durante o pré-natal, a gestante deve fazer exames que identifiquem infecções e alterações que podem ser prejudiciais ao bebê. A toxoplasmose é uma delas. Este médico explica os riscos desse tipo de infecção e as alterações neurológicas que pode causar. E tratando precocemente, você consegue evitar que este bebê nasça com as alterações neurológicas decorrentes da toxoplasmose. Mesmo ela tendo um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, ainda há sim chance de que esse bebê nasça com a síndrome da infecção congênita pela toxoplasmose e suas consequências, que são muito variáveis. Pode ir desde uma perda visual, o atraso do desenvolvimento, um déficit cognitivo, uma microcefalia. Entre os sintomas da toxoplasmose na gravidez estão febre baixa, mal-estar, ínguas inflamadas e dor de cabeça. Mesmo quando a gestante não apresenta nenhum dos sintomas, o exame deve ser realizado durante o pré-natal, para que, em caso de infecção, inicie logo o tratamento. Foi o que aconteceu com uma mulher em São Paulo. Aos 3 meses de gravidez, ela começou a sentir fortes dores de cabeça e apresentou quadro de perda de peso, o que foi relatado ao médico. Mesmo assim, o exame de sorologia para a toxoplasmose não foi solicitado. Sem diagnóstico e tratamento adequado, o bebê nasceu com cegueira devido às sequelas causadas pela microcefalia. A família buscou a justiça, acusando o médico de negligência. Baseado no laudo pericial, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a responsabilidade do médico e o condenou, junto com a operadora do plano de saúde, solidariamente, a pagar indenização por danos morais em R$300 mil. O acusado recorreu ao STJ, onde alegou que a mãe não havia informado que durante o primeiro trimestre da gestação trabalhou em um depósito de bebidas, local onde há risco de contaminação. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, destacou que o Tribunal Paulista levou em conta que, diante da constatação da falta de imunidade da mãe, o médico deveria ter solicitado, no curso da gravidez, exames de sorologia adicionais. A possibilidade de a mãe ter deixado de informar as condições de trabalho não dispensa o médico do diagnóstico e das condutas profissionais necessárias. A condenação foi mantida e o entendimento foi seguido pela terceira turma, que, com base no valor fixado pelo STJ em casos semelhantes, reduziu o valor da indenização para R$100 mil.
O Tribunal Superior Eleitoral e a Delegação da União Europeia no Brasil realizaram hoje o Seminário Internacional sobre as Fake News na sede do TSE em Brasília. Especialistas brasileiros e europeus participaram do evento. Experiência e desafios. Esse é o nome e o objetivo do seminário promovido pelo TSE. A desinformação provocada pelas fake news na sociedade foi abordada em todas as formas. Na comunicação, a tecnologia e no direito. A bateria de palestras foi aberta pelo presidente da Corte Eleitoral, o ministro Luiz Fux. Ele falou sobre o compromisso da justiça com a democracia, para evitar que a eleição sofra diante da possibilidade de divulgação de informações maliciosas. E deixou claro: criar e compartilhar notícias falsas é crime. O Código Eleitoral prevê uma série de sanções para crimes contra a honra no âmbito eleitoral e também uma figura genérica de que a propaganda enganosa massiva também encerra um delito penal. Então, nós temos delitos específicos e, se escapar deles, tem uma regra geral. O seminário continuou com a participação de ministros, procuradores, advogados, diretores de redes sociais, jornalistas, além de cientistas e estrangeiros da área de comunicação. Foram debatidas questões técnicas, medidas jurídicas, além da visão da sociedade civil e também da mídia sobre a disseminação de notícias falsas. A ministra Ellen Grace presidiu um dos debates da mesa relacionado ao papel das redes sociais diante das postagens de conteúdos duvidosos. O tema que nos reúne aqui hoje é exatamente a intersecção entre a comunicação e a tecnologia da informação. Portanto, nós temos aqui a possibilidade extraordinária de bem utilizarmos um mecanismo virtuoso, que é a tecnologia de informação, para fazer crescer a democracia, não para reduzi-la e para achincalhá-la através do uso de notícias falsas, denegritórias dos candidatos. O princípio aqui é o do diálogo, para fortalecer a democracia e proteger o eleitor. Afinal, para enfraquecer a desinformação, basta a informação. Informação de qualidade gera democracia de qualidade. E informação desqualificada, circulando em alta velocidade, gera ruído, problema e pode, eventualmente, turbar a tranquilidade das eleições. O Conselho Nacional do Ministério Público comemorou hoje os 13 anos da instituição. Cabe ao CNMP fiscalizar e orientar todos os ramos do Ministério Público brasileiro. No ano que completa 13 anos de atuação, o Conselho Nacional do Ministério Público reafirma o compromisso de atuar em prol do cidadão, fiscalizando as questões administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público no Brasil e de seus membros. Uma construção de várias gerações que sempre trabalharam respeitando a autonomia do MPF desde a criação do Conselho em 2004. Esse CNMP tem, ao longo do seu trabalho com a participação intensa e dedicadíssima de todos os conselheiros e dos procuradores-gerais de justiça, empreendido e assumido tarefas que divisam para onde vamos. E para onde vamos está na Constituição. Vamos no rumo de um país mais democrático. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Jaime Vasconcelos, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Jaime. Oi, Érica, boa noite, William, boa noite a todos. Olha só, no Paraná, o Tribunal Regional do Trabalho determinou o bloqueio dos cartões de crédito e proibiu a concessão de novos cartões a devedores que são sócios de empresas que não quitaram dívidas trabalhistas e que não tiverem bens para garantir o pagamento dessas dívidas. A orientação de jurisprudência foi publicada pelo TRT paranaense depois de 4 casos semelhantes somente neste ano. Em outra notícia, o INSS vai ter que pagar o salário maternidade a uma mulher demitida durante a gravidez. Quando a funcionária foi dispensada, ela não sabia que estava gestante. Pouco tempo depois, descobriu, mas não aceitou a reintegração ao emprego. Depois que a criança nasceu, ela deu entrada no pedido do salário maternidade
o que foi negado pelo INSS. Na sentença, o magistrado citou um decreto de 1999 que diz que compete à Previdência Social pagar o salário maternidade da segurada desempregada nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido. Esse caso aconteceu em Bauru, no estado de São Paulo. Lembrando que todas essas notícias você encontra em nosso canal no YouTube. É só procurar lá TV Justiça Oficial. Voltamos com vocês. Obrigada, Jaime. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.